Fala pessoal, beleza? Eu sou o Léo e esse é o canal O Curioso. Hoje recebemos uma notícia que não agradou a muitos. Foi anunciado pelo Palácio de Buckingham nesta sexta-feira, dia 9/4, a morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, que morreu aos 99 anos, mas sei que alguns não conhecem tão bem, então hoje resolvi trazer para vocês a trajetória de quem foi o príncipe Philip. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. O comunicado exposto no portão principal do palácio pelos funcionários, como é de costume nessa ocasião, dizia: "É com profundo pesar que Sua Majestade, a Rainha, anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu em paz nesta manhã no castelo de Windsor, mas não foi revelado a causa da morte." A saúde do príncipe vinha se deteriorando há algum tempo. Ele completaria 100 anos no próximo dia 10 de junho. Em fevereiro, ele passou mal e foi internado com medida de precaução devido à infecção cuja causa não foi divulgada. Ele deveria permanecer alguns dias em observação e descanso. No entanto, foi transferido de hospital e passou por uma cirurgia cardíaca. O príncipe recebeu alta em 16 de março e estava se recuperando no castelo de Windsor, a cerca de 30 quilômetros de Londres. Mas quem foi o príncipe Philip? O pai dele era o príncipe André, da Grécia e Dinamarca. A mãe era a princesa Alice, bisneta da rainha Vitória. Sua família deixou a Grécia quando Philip tinha 1 ano de idade, após o fim da Guerra Grego-Turca. Ele passou a infância na França e na Alemanha e mais tarde mudou-se para o Reino Unido. Philip ingressou na Marinha em 1939, período em que conheceu a então princesa Elizabeth. O par começou a se corresponder e então se casou em 1947, antes da ascensão dela ao trono em 1952. Ele foi o mais longevo consorte real da história britânica. Ele renunciou ao título real grego para assumir a cidadania britânica. Philip recebeu o título da Sua Alteza Real e foi nomeado como Duque de Edimburgo pelo pai da rainha, rei Jorge VI, por ocasião do seu casamento. Philip se aposentou do serviço naval ativo em 1951 e se tornou oficialmente um príncipe britânico em 1957. Desde então, vinha sendo o consorte da rainha, apoiando Elizabeth em seu papel como monarca reinante e também investia seu tempo no apoio à organização de conservação e engenharia. Era um patrono, presidente ou membro de mais de 750 organizações. Ele se aposentou das funções públicas em 2017. Embora continuasse um membro das organizações, ele não participava mais de atos públicos. O casal teve 4 filhos, junto além de 8 netos e 10 bisnetos. Como cônjuge, Philip não tinha papel constitucional, mas ninguém foi mais próximo da monarquia ou de maior importância para a monarquia do que ele. O príncipe Philip da Grécia nasceu em 10 de junho de 1921, na ilha de Corfu, mas sua certidão de nascimento data de 28 de maio de 1921, época em que a Grécia ainda não havia adotado o calendário gregoriano. Seu pai era o príncipe André, da Grécia e da Dinamarca, filho mais jovem do rei grego Jorge I. Sua mãe, a princesa Alice de Battenberg, era filha do príncipe Luís de Battenberg, que mais tarde se tornou Sir Mountbatten, e bisneta da rainha Victoria da Inglaterra. Após um golpe de estado em 1922, o pai de Philip foi banido da Grécia por uma corte revolucionária. Um navio da guerra britânico, enviado por seu primo de segundo grau, rei Jorge V, levou a família à França. Ainda bebê, Philip passou grande parte da sua viagem em um berço improvisado feito em uma caixa de laranja. Philip começou a ser educado na França, mas aos 7 anos foi viver com os parentes da família Mountbatten, na Inglaterra. A esta altura, sua mãe havia sido diagnosticada com esquizofrenia e internada. O jovem Philip teve pouco contato com ela durante a infância. Em 1933, ele foi para a escola
no sul da Alemanha, dirigido pelo pioneiro educador Kurt Hahn. Mas, em uma questão de meses, Hahn, que era judeu, foi forçado a fugir da perseguição nazista. Hahn mudou-se para a Escócia, onde fundou a escola Gordonstoun, para onde Philip foi transferido após apenas 2 semestres na Alemanha. Com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, Philip decidiu seguir a carreira militar. Sua vontade era entrar para as Forças Aéreas Britânicas, mas a tradição de navegadores na família da mãe o fez ser cadete na Real Escola Naval da Grã-Bretanha, em Dartmouth. Lá foi incumbido de acompanhar 2 jovens princesas, Elizabeth e Margaret, enquanto o rei Jorge VI e a rainha Elizabeth I faziam uma visita pela escola naval. Segundo testemunhas, Philip se exibiu bastante e o encontro marcou profundamente a então princesa Elizabeth, com 13 anos de idade. Philip rapidamente destacou-se e foi aprovado entre os melhores da classe. Em janeiro de 1940, sua primeira missão de combate foi no Oceano Índico. Ele foi transferido para o encouraçado HMS Valiant, na frota do Mediterrâneo, onde recebeu menção por sua participação na Batalha do Cabo Matapã em 1941. Em outubro de 1942, ele já era um dos mais jovens primeiros tenentes na Marinha Britânica, servindo no contratorpedeiro HMS Wallace. Nessa época, ele e a princesa Elizabeth trocavam cartas e Philip foi convidado a visitar a família real em diversas ocasiões. O relacionamento deles evoluiu. Ainda que enfrentasse oposição dentro de alguns círculos da corte, um crítico chegou a descrever Philip como um homem áspero e de maus modos, mas a jovem princesa estava muito apaixonada e no verão de 1946, Philip pediu ao rei a mão dela em casamento. No entanto, antes que o noivado pudesse ser anunciado, Philip precisaria de uma nova nacionalidade e de um novo nome de família. Ele renunciou então ao título grego, tornou-se cidadão britânico e adotou o nome anglicanizado da mãe, Mountbatten. Um dia antes do casamento, o rei Jorge VI concedeu o título de realeza a Philip. Na cerimônia, ele ganhou o título de Duque de Edimburgo, Conde de Merioneth e Barão de Greenwich. O casamento foi celebrado na Abadia de Westminster, em Londres. Em 20 de novembro de 1947, foi, nas palavras de Winston Churchill, um flash de cor na Grã-Bretanha cinza do pós-guerra. Philip retomou a carreira naval e recebeu um posto em Malta, onde ao menos temporariamente o casal podia viver como qualquer outra família da marinha. Seu filho, Charles, nasceu em 1948. A filha, Princesa Anne, chegou 2 anos depois. Em 2 de setembro de 1950, Philip realizou o sonho de qualquer oficial da marinha, ser designado para o seu primeiro comando, na corveta HMS Magpie, mas sua carreira naval estava prestes a ser interrompida. A piora da saúde do rei Jorge VI fez a filha começar a assumir mais tarefas reais e para isso precisava do marido ao seu lado. Philip deixou as funções na Marinha Real em julho de 1951 e nunca mais retornou à ativa. Apesar de não reclamar, anos mais tarde ele disse que lamentava não ter podido continuar a carreira naval. A notícia da morte do rei chegou quando o casal estava no Quênia. Jorge VI havia sofrido uma trombose coronária, um coágulo fatal no coração. Coube a Philip dar à mulher a notícia que ela se tornaria rainha. Privado da carreira naval, ele teve de criar um novo papel para si mesmo. A ascensão de Elizabeth II ao trono britânico levantou a questão de qual papel seria esse. À medida que a data da coroação se aproximava, um decreto real estabeleceu que Philip passaria a ter precedência após a rainha em todas as ocasiões, embora ele não tivesse nenhum papel constitucional oficial. Uma das principais preocupações de Philip era com o bem-estar dos jovens, e em 1956 esse interesse levou ao lançamento do bem-sucedido prêmio Duke of Edinburgh Award. Ao longo dos anos, o programa permitiu que cerca de 6 milhões de jovens entre 15 e 25 anos, inclusive deficientes, desafiassem seus próprios limites físicos, mentais e emocionais com a prática de uma gama variada de atividades ao ar livre.
planejadas para promover o trabalho em equipe e o respeito pela natureza. Durante toda a vida, Philip continuou a dedicar muito tempo ao programa, exercendo várias funções e se envolvendo pessoalmente na administração diária da organização. Ele também era um defensor apaixonado da vida selvagem e do meio ambiente. Ele investiu uma dose considerável de energia e influência na Organização de Conservação da Natureza WFF, que em português Fundo Mundial para a Natureza. Philip foi o primeiro presidente da organização. Philip também tinha grande interesse na indústria, visitava fábricas e se tornou patrono da Industrial Society. Também era conhecido por ser franco. Essa tendência à franqueza era interpretada por alguns como grosseria e chegou a criar problemas para Philip. Ele ganhou a reputação de interpretar mal situações, particularmente quando estava no exterior. Uma das gafes mais famosas ocorreu quando ele e a rainha Elizabeth faziam uma visita de estado à China em 1986. Ele fez o que acreditava ser um comentário privado sobre os olhos puxados. Os tabloides foram à loucura com o comentário, que aparentemente provocou pouca preocupação na China. A idade pouco reduziu o ritmo da sua rotina. Ele continuava a viajar muito, tanto pelo WFF quanto com a rainha. Em visitas de estado, ele fez o que foi quase uma peregrinação pessoal a Jerusalém. Em 1994, para visitar o túmulo da mãe, houve um outro momento tocante para ele durante o 50º aniversário do Dia da Vitória sobre o Japão, em 1995. O príncipe Philip estava em um contratorpedeiro britânico na Baía de Tóquio, quando os japoneses se renderam no fim da Segunda Guerra Mundial, e, no aniversário da data, ele se juntou a outros veteranos da companhia que marcharam diante da rainha em Londres. Philip, o Duque de Edimburgo, era um homem sem raízes claras que se viu no centro da sociedade britânica. Como pai, nunca sentiu ele próprio o amor verdadeiro de uma família. Era um líder natural cujo papel o forçou a sempre estar em segundo plano. Um homem de temperamento combativo, que frequentemente ficava inquieto com o caráter sensível de sua posição, Philip foi bem sucedido em usar sua posição para fazer uma grande contribuição à vida britânica e cumpriu seu papel em ajudar a monarquia a aceitar as mudanças nas atitudes sociais ao longo dos anos. Mas a maior realização do príncipe Philip foi sem dúvida a constância e a força do seu apoio à rainha nos longos anos de seu reinado. Em maio de 2017, o Palácio de Buckingham anunciou que Philip, então com 95 anos, deixaria de participar dos compromissos oficiais a partir de setembro, enquanto a rainha continuaria com suas atividades normalmente. O comunicado divulgado na época dizia que o próprio Duque de Edimburgo havia tomado a decisão, com pleno apoio da rainha. Bom pessoal, esse foi um pouco do resumo da trajetória de Philip por aqui. Um homem que teve papéis importantes na história da monarquia e também na história da luta pelo meio ambiente, entre outros. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.